esquece muito de algum outro lado, da alma, dos sentimentos da pessoa. Eu tenho ouvi ontem, e tenho ouvido sempre, como o clube, temos que recuperar o clube, tem que recuperar os clubes. No meu modo de ver, é uma crítica, é uma crítica equivocada. O que nós temos que mudar é o comportamento do leão. Certo? Isso aqui, o Lagos, se vocês me perguntarem para mim hoje, depois de tantos anos de Lagos, correr tanto mundo, no meu modo de ver, a maior prioridade que o Lions tem é aperfeiçoar o seu próprio ser, o seu próprio sócio como ser humano. Poli-lo, fazê-lo ser gente, né? Fazer alguém que é um negócio generalizado num país em que a mulher de um fulano é encarregada de buscar 50 mil reais num caixa de uma agência. Isso aí, no fundo, é aceito como um comportamento normal. Isso que tem que ser nossa obrigação. Trabalhar nos valores éticos do comportamento humano. E perdoe os advogados presentes, os especialistas em direito. Um grave equívoco no meu modo de ver. Quando vocês mexem no estatuto, está escrito no estatuto, só ser legal não é suficiente. Tem que ser legal e ético. Você pode ter uma atitude legal, mas não ética. Não tem nada contra aquilo. Nós aqui no Brasil, e não é só aqui, tem certas atitudes que eu não entendo como aquilo que é o meu leonismo. Uma das posições que eu tenho tido recentemente é esquecer o leonismo. Nós temos diversos leonismos dentro do mesmo guarda-chuva. Tem o leonismo do lado de lá, tem a ala do lado de lá que faz um leonismo como desejam. Tem muitos que fazem o leonismo como se fosse um partido político. Atuam como um partido político. Dão rasteira nos outros. Passam um barulhão para trás, muitas vezes legalmente, mas não eticamente. As pernadas que eu tenho levado na minha vida são incontáveis. Só que eu tenho uma perna dura. Eu não dou pernada nos outros, mas não aceito que dê em mim. Porque quando alguém dá uma pernada em você, ou tenta dar, a primeira coisa é que ele está achando que você é um trouxa, que não está vendo o que por trás daquilo. Então eu quero dizer a vocês, primeiro, evidentemente, agradecer ter retornado a vocês aqui. Querendo ou não querendo, eu me sinto parte de vocês. O tipo de leonismo que faz... O tipo de leonismo que se faz aqui no LD, pela constituição da colonização, historicamente, está gerando ciúmes. Hoje está se realizando essa mesma reunião do LC. Quando a presidente do LC perguntou, mas você vai no LD? Eu falei, eu vou, mas tem a reunião nossa. Eu falei, eu vou no LD. Daí vou feita a seguinte pergunta para mim, por que você já não muda para lá de vez? Então... Na realidade, eu quero colocar foco aqui. Eu acho que o problema do Lions não é no clube. O problema dos Lions está no comportamento do sócio. O sócio
nós aqui temos como obrigação primeira, didática, tentar alguém a ser gente. Primeiro, ser uma pessoa com credibilidade, porque pelo que ele diz, ele é acreditado. Não é para mentir. Mentir se mente, eu já menti na minha vida. Eu não sou nenhum anjo, eu menti também. A mentirinha pequenininha, sem prejudicar ninguém. Nunca passei ninguém para trás. Então, esses problemas que acontecem no lar é varejo, tá certo? Porque o grande problema é o seguinte: eu me prejudico em benefício do lar e tentar colocar as pessoas no trilho. A gente diz assim, por que você entra no lar? Bibliograficamente, pode ter exceções, mas quem entra no lar, entra para que o Luiz Bourdieu, um grande sociólogo, entende como aumento do capital social. O que é aumento do capital social? Se aumentar a amplitude dos seus amigos. Ter amigo, ter uma muleta do lado. Eu tenho uma dúvida. Não, eu tenho uma dúvida. Faço um e-mail para o professor Douglas, para a Rosane, para o Osmar, para o Cláudio, para outro. Ter amigo, ter uma muleta certa. Você confiar em quem é seu companheiro, não saber que ele está por baixo da mesa. Pior de tudo, são os costureiros embaixo da mesa, os tricoteiros, os tricoteiros escondidos. Você está falando com o cara, na volta seguinte ele está tricotando por baixo da sua mesa. Isso não é comportamento de leão. Isso aqui, fundamentalmente, o Lions, para mim, é uma escola de aperfeiçoamento humano. O sujeito entra no Lions para aumentar o capital social, para poder ser amigo do Osmar, ser amigo do Cláudio. Isso é legítimo, sociologicamente legítimo. Toda a bibliografia, evidentemente comandada pelos Bourdieu, reconhece a busca do capital social, que é muito diversificado. Alguém que entra para um convento e passa a vida inteirinha no convento rezando, o que ele está buscando? Aumentar o capital social dele junto a Deus. É legítimo alguém entrar. Agora, quem entra no lar e daí encontra uma parede de fofoca, de bobagem, vocês me perdoem, inclusive o Nadir estava aqui ontem, tem um negócio, não tem sentido no lar, tem uma desavença por quem que vai hospedar uma reunião de conselho. Em face dos problemas humanos que existem, o que é isso? Lixo, poeira, certo? Hierarquizar as coisas é a maneira pela qual os grandes homens que tiveram sucesso no mundo, vocês pegam a biografia do Winston Churchill. O que o Winston Churchill fez? Ele soube priorizar as coisas, certo? Então, você se encolher, você engolir alguma coisa, é parte de ser leão. Então eu quero trabalhar com vocês, não é como nós vamos aumentar meu clube para 2.000, para 4.000. Isso seria feito numa semana, se houvesse um aumento de capital social. Mas eu quero falar agora a respeito do escritor, do sociólogo e psiquiatra da moda, Viktor Frankl. Ele escreveu um livro, eu nem sei se é traduzido para português, Em Busca do Sentido na Vida. O Viktor Frankl
era judeu, foi feito pelos nazistas, separado da mulher dele, dos pais deles, e viveu 5 anos nos campos, como psiquiatra, observando os outros. Ele fez um manuscrito que foi caçado, ele teve que lembrar. E tem passagens fantásticas, né? Como muda o comportamento de alguém que está num campo. O que faz alguém que está num campo de concentração, que nem sabe se no dia seguinte um guarda ponto dele, ele vai por uma câmara de gás. Então, como é que você consegue manter parceiros que estão na mesma situação? Eles não sabem quando vão sair de lá. Tem um grave problema. O que vai acontecer comigo? Ele tem coisas fantásticas no livro dele. O livro dele, mais ou menos, é um livro cansativo de ler, porque ele menciona muitos, faz muitas referências a outros escritores. Metade do livro dele é sobre como é que ele sobrevivia no campo de concentração. Bom, coisa que se esperava, né? Por exemplo, a refeição era uma sopa por dia. É meu? Não. Por exemplo, a maneira de subornar os guardas, né? E aí veio um negócio. O campo de concentração, todo mundo colocado numa mesma situação, por incrível que pareça, existiam lá pessoas que denunciavam seus companheiros para os guardas. Os guardas do campo têm um dedo duro, que davam informação. Está vendo? Carnop, que o Carnop, olha, o Carnop está fazendo isso, tá certo? Daí que os guardas faziam. Não puniam nunca o Carnop, mantinham a fonte de informação lá, tá certo? E os guardas faziam o quê? Davam privilégio para os prisioneiros. E qual era o privilégio? Era, na hora de servir a sopa, servia uma sopa com um pouco mais. Eles trabalhavam por 5 cigarros por mês. Daí trocavam o cigarro por proteção. Mas o fundamental, que eu quero dizer, como fundamento, a Rosane não gosta da palavra raízes, como fundamento das raízes que estavam lá, é um companheiro de campo que não tinha de jeito nenhum conhecimento do que ia acontecer amanhã. Lá mesmo tinha quem traía alguém. É que nem numa situação como ela, não deixa de ter o dissidente, não deixa de ter o mau caráter, não deixa de ter aquele que abandona o grupo em busca de um favor pessoal. E do outro lado, os guardas nazistas, também eles tinham as preferências deles, certo? E claro que eles protegiam quem era útil para eles. E como é que aquelas pessoas, quando alguém ficava enfermo em Auschwitz e outros, o que os nazistas faziam? Queriam dar prejuízo. Eles levantavam o dedo assim, era câmara de gás. Certo? Como era o sim? Como é que aquelas pessoas sobreviviam dentro daquele campo? Qual é a esperança que eles tinham? Longe da mulher dele, longe do marido, do pai dele, com os filhos dele sumidos, eles continuavam vivendo dentro do campo. E o que os mantinham vivos é o tema que eu hoje, assim, publicamente, talvez
um grupo como esse, eu nunca falei, é a pessoa ter sentido. Por quê? Qual o sentido de eu estar vivo? Qual era o sentido daqueles prisioneiros de Auschwitz? O sentido deles é: um dia isso vai acabar, eu vou voltar. Então eu vou suportar tudo isso, porque o meu sentido maior é um dia estar fora daqui, certo? Livrar, manter o feito vivo. No meu, o sentido é muito importante. Esse é o sentido capitão, o sentido guarda-chuva. Os sentidos têm muitos filhotes. Vocês serem governadores de distrito é um sentido pequeno, mas é um sentido. Agora, você pode querer ser governador de distrito como um sentido, mas tem embutido aí. Não basta ser governador de distrito. Você tem que buscar como sentido ser o melhor dos governadores. O melhor dos governadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo da minha alma, jogando a minha modesta na lata do lixo. Eu fui governador do Laje em 64, 65. Isso aí parece, vai ser uma transparência de verdade. Mas eu fui o único governador do mundo que ganhou todos os prêmios possíveis do Laje Internacional. Porque abriu uma tremenda porta. Eu fui no Laje receber um troféu no palco, certo? Eu coloquei como sentido ganhar tudo que podia ganhar. E eu não podia fazer isso sozinho. Então, arranjei um gestor. Esse prêmio, peguei um companheiro: você vai gerir isso aí, você vai ganhar esse prêmio. Você tem todo o meu apoio. Vai em busca desse prêmio. Tinha 3 prêmios. Cada prêmio tinha um gestor do prêmio. E eu fazia o quê? Um governador. O que um governador nunca deve fazer, é captar crédito para ele. Um governador de distrito nunca deve dizer: eu fiz isso. Mesmo que o Zé Piranha seja um lixo, tá certo? Ele é um ser humano. Daí você fala: eu quero agradecer o Zé Lixo por ele ter feito isso. Ele não fez nada. Todo mundo sabe que ele não fez nada. Você o coloca numa posição de começar a fazer. Sabe? Normalmente isso que ocorre. Um governador de distrito, a função de vocês é fazer com que os outros tenham sentido nas coisas que vão fazer. O Lions, no meu modo de ver, o grave problema do Lions, eu pego aqui o Victor, é que nós não temos sentido. O Lions perdeu o sentido. Qual é o sentido do Lions? Qual é o sentido que o povo vê no Lions? Sim. Fulano Leão, ele trabalha algo altamente relevante. E nós estamos do outro lado, um pilantra que usa o distintivo do Lions. Você tem que ficar justificando porque aquele pilantra está lá. Aí que nós temos que separar. Isso é o Lions Clube dos pilantras, certo? Eu tenho certeza que eu estou falando do meu Lions Clube, que nós temos que sair e dar o ridículo. Parece na revista Lions, 10 pessoas e 5 caixas de, de comida, não sei como chama aqui. Cesta básica. Não. Isso para dar caixa de comida, lavadeira faz isso. Isso aí. E talvez faça melhor que a gente. Tá certo? Lavadeira faz isso.
faxineira faz isso. Nós temos que fazer atitudes, ações de muito mais repercussão. Eu vou tentar, estou tentando fazer, está sendo redigido isso, foi uma equipe de professores da USP, para nós mudarmos a maneira de se selecionar os ministros do Supremo. Certo? Boa. Nós estamos fazendo um texto básico, vamos peneirar esses textos, ouvindo grandes juristas, e depois a minha intenção é passar isso para o jurismo brasileiro inteiro. Para nós ir para a rua, sabe, apanhar a assinatura. Você não pode admitir que um juiz da Suprema Corte tenha sido reprovado em concurso de juiz de primeira instância e hoje está no Supremo. Um país que perde a confiança, perde o reconhecimento da sapiência da justiça, não tem mais nada a fazer, né? O que manda no país é a certeza que vai haver justiça. Para haver justiça, nós temos que levar para lá pessoas altamente capacitadas. Já que os políticos não fazem, nós vamos tentar fazer pelo lado. Fazer um negócio que, evidentemente, eu tenho certeza, vai ser agasalhado pela grande imprensa, vai ser agasalhado entidades semelhantes à nossa. Eu não quero que o Lions saia do serviço humanitário filantrópico, não quero. Mas não, eu acho que não é esse o futuro do Lions. O Lions tem que estar presente nos grandes problemas da sociedade. Tá certo? E o que acontece na hora que você descobre, você começa a discutir um problema relevante. Aí você convida o professor fulano de tal, doutor fulano de tal, que está na comunidade, mas não está no Lions. Na hora que ele souber que o Lions está envolvido numa grande causa, não precisa fazer campanha de arrecadação de sócios. É que nem o Rolex. Não se vende Rolex, o pessoal compra Rolex. Certo? Vai ter que ter gente batendo na porta para entrar no Lions. Eu tenho um exemplo, todo mundo sabe que o Lions na Itália é altamente elitizante. Uma vez eu fui visitar, não quero me alongar muito, fui visitar uma grande empresa na Itália, fui comprar uma máquina com um engenheiro meu. Daí eu não fui recebido pelo Zé, fui recebido pelo gerente de marketing. Daí o gerente de marketing, assim, o presidente da empresa quer conhecê-lo. Me levou ao presidente da empresa. Uma empresa de fabricantes de máquinas de metal altamente presa na Itália de 1000 funcionários. Daí eu fui recebido pelo presidente. Então quando o presidente me viu, falou: estou vendo que o senhor é do Lions. Eu sou do Lions. Ele falou: eu gostaria de tanto de entrar por Lions, mas nunca ninguém me convidou. Naquela hora eu liguei para o Pino Grimaldo. Falei: Pino Grimaldo, tem aqui fulano e tal, está querendo entrar no Lions. Fale com o clube daqui para convidá-lo. Esse que é o leonismo do futuro. Não é ter vitrine. O leonismo do futuro é alguém que vai buscar um caminho para entrar no Lions, para ser parte do Lions. Nós não temos que... Leonismo não é Coca-Cola, que você compra 2, leve 3, como algumas campanhas nossas que fazem, né? A respeito das quais eu sou visceralmente contra, anos, mas lamentavelmente o outro lado que comanda isso aqui. Agora eu
sair do trigo. Se você não tiver sentido, que não tem sentido na vida, em inglês é meaning, não tem razão de estar vivo. Quem se suicida por quê? A vida não tinha mais sentido para ele estar vivendo. O ato extremo do ser humano é o suicídio. Por que ele se suicida? Porque a vida passou a não ter sentido para ele. Você, o dia que você está dentro do lar, você vai lá, entra numa reunião de clube, só tem fofoca. O único dissenso que existe é na composição da mesa. Tem um cara brigando que devia estar do lado esquerdo, que está do lado direito. Ridículo. Ridículo. Fora, completamente fora do nível, completamente fora da pessoa racional. Protocolo. Eu vejo toda hora, não tem que ter o Elson, vocês têm um especialista, mas mesmo em governo, o Elson do governo federal, o Elson do governo distrital, comete erro de protocolo. Erro de protocolo, quando alguém acerta o protocolo, acerta 80%, já está mais do que bom. Agora, eu já vi reunião de clube não começar porque não tinha briga de quem que ia ficar na mesa. E quem ficou na mesa? Ridículo. Ridículo. Agora você pensa no João da Silva, que foi convidado a entrar no Lais. Na primeira reunião, ele veio aqui. Ele veio um atrito de vaidade. Tá certo? O sentido, meus anos de vida no lar, em outras funções públicas, conheço o mundo inteiro, já teve com chefes de Estado, gente. Qual é o sentido de vocês no lar? É se tornar uma pessoa melhor. Melhorar seu perfil de ser gente. Sabe? Eu não quero que vocês perdoem todo mundo, não. Eu também não perdoo. Mas esquecer de picuinha, esquecer de poeira, pensar que tem sempre coisa melhor. Eu estou no Lions para me aperfeiçoar como gente. Respeitar. Eu fiz na internet, eu fiz um texto da Robert Roosevelt Warren, que é o guarda-chuva nosso. O que é a Robert Roosevelt Warren, que é a mãe de tudo quanto é regulamento e leis nos Estados Unidos, né? O que a Robert Roosevelt Warren começa é ensinar a maioria não ser autoritária, reduzir o poder, controlar o autoritarismo da maioria. E nessa Robert Roosevelt Warren, ela defende o direito da dissidência, do direito de ser contra. Ser contra não é ser inimigo. Vocês não são diferentes de um do outro. Cada qual de vocês pensa diferente. Então, uma coisa que a gente tem que fazer dentro do lar é aprender alguém que pensa diferente. Mesmo se ele for um criador de caso, tem que ter uma regra parlamentar. Vamos ouvir o criador de caso. De repente ele tem razão. Ele não sabe o que acontece. De repente aquele dono do cachorro que não falava a língua do cachorro, você não ensinou ele a entender a tua língua. Ter sentido. O que eu vou fazendo no Lions agora para diante, é assim, o Lions como um todo, como um grupo, as pessoas, cada qual de vocês, Rosenete, que gosta de escrever, o importante, eu escrevi um texto
sobre o autoritarismo da maioria, eu não sei quantos e-mails que eu recebi concordando comigo. Nós estamos prontos para lixar alguém, fritar alguém. Certo? Nós conhecemos a toda hora que tem alguém cavocando por trás da gente. Certo? E o que vai servir? Servir para vocês melhorarem como gente. Eu não sou perfeito. Vocês não são perfeitos. Vocês têm sempre que aprender. E o Lion tem que e deve ser, antes de tudo, uma escola de aperfeiçoamento humano. Alguém que está em estado de desespero. Por que uma pessoa entra em estado de desespero? Porque ela perdeu o sentido, perdeu o norte, está sem saber o que fazer. Então, o que nós temos que fazer no Lion é buscar o nosso sentido e auxiliar o Lion e os outros a encontrarem o seu. Eu fico muito satisfeito de ter sido ouvido por vocês no silêncio que eu vi. E quero terminar agradecendo a vocês o sentido que vocês deram para a minha vida. Muito obrigado.